Então, vamos iniciar a apresentação. O meu grupo é composto pela Carolina Azevedo, Maria Romã, Murilo Vieira e Trace Pereira. Escolhemos o tema Conservação de Vertebrados, Situação Atual e Perspectivas. Nesse primeiro slide, nesse segundo slide, a gente busca trazer um pouco de contextualização para o educador, para a pessoa que iria aplicar a nossa proposta, a nossa ideia, que se baseia num jogo, né? E aqui a gente dá uma base teórica das questões evolutivas que envolvem o nosso jogo, como a gente pretende discutir o estado da conservação no nosso jogo também, e tudo isso pensando na visão que a sociedade vai ter, ou que a gente pretende que a sociedade tenha, da conservação, do meio ambiente e de todas essas questões que se relacionam, né? Nesse segundo slide, a gente traz um pouco do caráter técnico, educativo, pedagógico mesmo, né? De acordo com a BNCC. Como a BNCC cita, a gente precisa de um maior foco nas práticas, né? E até uma das questões que o nosso jogo propõe é a prática, né? Para se resolver essas questões de conservação e que tratam sobre o meio ambiente, né? Então, a gente selecionou algumas habilidades, né, descritas na BNCC para o 7º ano, como a gente ainda vai explicar nosso público-alvo, tudo. A gente selecionou a habilidade EF07CI13, EF07CI14 e EF07CI08, que tratam sobre o mecanismo do efeito estufa, a importância ou a justificativa da importância da camada de ozônio, e isso também é abordado no nosso jogo. Bem como a gente pretende também estimular que eles avaliem os impactos provocados por essas questões, por essas catástrofes naturais ou antrópicas mesmo, né? Que botam outras espécies em risco, e a gente vai justamente abordar essas questões ao longo da nossa apresentação aqui e do nosso jogo. A BNCC, ela sugere, né, todo esse desenvolvimento, né, de competência, o pensamento crítico e tal. Só que, né, às vezes a gente vê os pontos negativos também, que é onde precisa ter uma maior ênfase para atividades práticas, projetos que tornem a aprendizagem mais vivencial e significativa para os alunos, né? Onde a gente consegue abordar o tema de forma mais eficaz, né? Eu acho que a BNCC deixa isso muito solto e talvez fique um pouco difícil de conseguir abordar isso com os alunos. A maneira que a BNCC também aplica isso varia de uma escola para outra, né? Principalmente naquelas escolas que têm menos recurso, né? A gente diz isso entre escola pública e escola privada, né? Às vezes algumas escolas públicas também são melhores que outras escolas que são da periferia, mas infelizmente, né, isso acaba deixando os alunos, né, que estudam, por exemplo, numa escola particular, numa região melhor, receberem uma educação mais rica e prática, enquanto outros alunos, né, que estudam em escola pública, escolas de periferia, ficam com uma compreensão teórica e limitada, entendeu? Porque às vezes a gente não tem recurso para fazer esses tipos de prática para ajudar os alunos a compreenderem melhor o assunto. Os principais conteúdos que a gente trabalharia com a turma seria fazer uma revisão dos conceitos de vertebrados e a sua importância, né, para a gente poder saber o que eles sabem já sobre isso. O segundo conteúdo são as principais ameaças aos vertebrados, e o terceiro conteúdo é a definição da ação antrópica, né, da ação humana nos ecossistemas, nos habitats, no ambiente, na natureza.
Quais são as consequências disso? Os objetivos com essa atividade é fazer com que os alunos consigam compreender a importância ecológica da conservação dos animais vertebrados, que através da dinâmica que a gente vai trazer em forma de um jogo, eles consigam fixar o conteúdo que a gente trouxe durante as aulas, que também eles consigam desenvolver um pensamento crítico, mas também criativo sobre possíveis soluções e abordar também causas e consequências da ação dos seres humanos que acontecem ao longo do tempo. Sobre o jogo em si, né, as regras do jogo, a gente vai estar produzindo cartinhas com problemas atuais relacionados à conservação da fauna de vertebrados e a gente vai estar colocando essas cartinhas dentro de uma urna, né, de uma caixinha ali, a gente pode até improvisar na hora, né? A turma então vai ser dividida em grupos e cada grupo tem que retirar uma carta dessa urna e propor uma possível solução para o problema, né? Baseado nos conteúdos que a gente já teve na sala de aula. Claro, se o grupo 1 não souber uma solução, o outro grupo vai poder responder a cartinha, ou então o outro, e assim por diante. E o grupo que tiver mais cartinhas acumuladas, né, com esses problemas solucionados, vai acabar ganhando a atividade. O nosso objetivo aqui não é fazer com que a aula, né, a atividade, se torne uma competição, mas sim que de uma maneira dinâmica mesmo, eles consigam conversar entre si e trazer aí soluções criativas, todas baseadas nos conteúdos que a gente trouxe na aula. 6 cartas que a gente formulou aqui para dar como exemplo. O ideal é que fosse umas 10 cartas para os alunos resolverem determinadas situações. E uma dessas 3 cartas que a gente tem é sobre poluição do rio, onde uma empresa está poluindo uma região do rio e os peixes estão morrendo. Então, os alunos têm que buscar uma solução para isso. Poluição do céu, é onde uma cidade tem carros, uma indústria jogando fumaça no céu, os animais de estimação estão sofrendo com a chuva tóxica, né? E a terceira cartinha é onde o IBAMA prendeu uma caminhonete cheia de aves de mão de caçadores ilegais. E nas outras cartas, a gente tem aqui sobre animais ameaçados, mudanças climáticas, divisão de habitats, onde as cidades e as fazendas estão dividindo os habitats dos animais, deixando eles isolados e dando uma dificuldade para eles poderem se reproduzirem, né? E aqui também a gente tem a opção nas mudanças climáticas, que é sobre as aves, que como o clima vem mudando, elas não conseguem fazer o caminho das suas migrações. E aqui na outra cartinha de animais ameaçados seria sobre a caça ilegal de tigres, de animais silvestres, animais exóticos, enfim. É importante que os alunos possam pensar, raciocinar, reconhecer e buscar soluções para isso e entender como é importante a gente pensar numa solução para esses tipos de problema. E logo aqui a gente tem as referências bibliográficas, né? E com isso a gente finaliza a nossa apresentação, conscientizando, né, os alunos, mostrando que os nossos impactos, né, na natureza causam consequências e como que a gente deve preservar esses animais.